Pondé, essas questões, esses temas são inegociáveis para a bancada evangélica ou existe um caminho de negociação para o presidente Lula? Olha, eu acho que se a gente olhar para o modelo americano, por exemplo, de grupos evangélicos radicais, se eles têm número e massa de pessoas, pode se tornar inegociável, como a gente vê nos Estados Unidos. Isso não significa que tenham franjas que negociem esse tipo de coisa. Essa famosa pauta de costumes, que caracteriza a posição cultural de grupos, inclusive religiosos, como é o caso à direita, a pauta de costumes. E o caso, por exemplo, da hormonização é interessante porque há aí um debate, você tem uma discussão dos médicos, como a gente viu aqui, né, de que entendem que essa é uma janela orbital para você começar a fazer a transição, como se fala, com hormônios, mas, ao mesmo tempo, você tem profissionais, seja médicos, sejam da área psicológica, que entendem que, de repente, é uma órbita hormonal, mas não é uma órbita psicológica, visto que, por exemplo, uma pessoa de 14 anos não pode votar, né? Não pode dirigir, certo? Ela não tem autonomia para outro tipo de decisão. Então, essa é uma discussão bastante difícil. Agora, o caso do aborto também, do ponto de vista dos evangélicos, é claro que do ponto de vista de quem olha isso do ângulo secular, você tem aí um problema de saúde pública, de mulheres que morrem, todo mundo sabe disso, né? Do ponto de vista do evangélico, qualquer outro religioso, qualquer pessoa que entenda que o aborto é homicídio, certo? Porque é isso que eles acham, a legalização do aborto é como se você legalizasse o homicídio. É claro que atrás dessa ideia tem uma diferença entre se o feto é ser humano ou não é ser humano. Porque se é ser humano, é homicídio. Você tem que caracterizá-lo como não ser humano para poder tratá-lo como um ser que é dependente da mãe, que não tem autonomia biológica e tudo mais. No caso das drogas, no caso da maconha, por exemplo, eu entendo que devia ser legalizada mesmo. Mas será que esses temas pesam muito contra Lula? Acho que o Lula sabe se mexer com esse negócio, né? O Lula é um grande político, né? Ele sabe... não é um político que vai virar e dizer, você é ateu, entendeu? Que vai dar um fora desse assim.